Hoje eu converso com um excelente advogado, com mais de 40 anos de profissão, foi conselheiro seccional 3 vezes, presidente da ordem, conselheiro federal, vários artigos publicados, livro de autoria dele e professor por vários anos até se aposentar. Hoje eu converso com José Ronaldo. Doutor José Ronaldo, são quantos anos de advocacia mesmo que o senhor? Eu ultrapassei os 40 anos, advogado. Mais de 40 anos. Ultrapassei agora. A gente conversava agora ainda há pouco, né, no início da gravação, é natural de Santarém, não é isso? Sou natural de Santarém, a família toda é daqui. Tudinho. Eu só saí daqui já para estudar em Belém, Vaz de Carvalho, terceiro ano lá, e fazer o curso de Direito, que eu queria enveredar pela engenharia, não tinha nada a ver com engenharia. Ou o senhor chegou a enveredar com engenharia? Não cheguei. Mas eu fiz ciências exatas, né? E fui para Direito. Poxa, de ciências exatas para direito. Não sei. Naquela época, a gente até conversava agora há pouco, naquela época não existia essa possibilidade que existe atualmente, né? De 3 faculdades de direito aqui, né? Se eu não me engano, aqui em Santarém. 4, né? É o FPA, a UFOPA, O antigo NPA, hoje o FOPA. Aí você tem a UBRA, né? UBRA, que é a luterana. Tem a UNAMA, que era antigo ISIS, FIT. E tem uma nova, IESPES. Ah, é verdade, são 4. 4 universidades só de Direito. Só de Direito. Na sua época não tinha, o senhor teve que... Nenhuma, nem outras faculdades, era difícil. Quando muito era pedagogia, etc. O senhor voltou de Belém para militar aqui, na advocacia. Eu me formei, não pensei 2 vezes. Vivia só lá, né? Eu tive sorte que uma irmã minha, casada com o deputado com Ronaldo Campos, então eu já tinha uma casa para morar. Senão eu estava na casa do estudante por lá, ganhando um crédito educativo, né? Que a minha família é muito humilde. Mas eu consegui vencer, praticar depois fiz vestibular. Cursei Direito, vim para Santarém, depois fiz mestrado na UFPA, várias especializações, etc. E estou aqui até hoje militando. Digo que minha vida profissional é tripartida. É advocacia, é magistério e é OAB. Tem uma vida dentro da OAB também. Hoje eu estou parado, me afastei um pouco. Afastou um pouco, né? Exato. Mas o senhor já exerceu vários cargos na OAB, né? Eu tive 7 cargos na OAB, 7 cargos efetivos, 7 mandatos, eleição. E tive algumas suplências que eu nem conto. Eu tive 3 mandatos em Santarém. Secretário, tesoureiro, cheguei à presidência, continuamente e gradativamente. Depois fui conselheiro estadual da seccional em Belém. Tive 3 mandatos efetivos. E encerrei o Conselho Federal de Brasília. Que vai ser conselheiro federal, né? É situação inédita. E o triênio passado eu ainda participei, que para mim foi uma grande honra, de uma equipe de processualistas de todo o Brasil. Eu fui escolhido dentre eles o caboclo aqui de Santarém, só 2 do Pará e eu no meio, para trabalhar reforma do CPC. Deu azar por causa da pandemia e nós não tivemos muito contato. A maior parte foi virtual. Virtual, né? Não, mas o maior jurista do Brasil, que era um prazer, né? Mas o senhor ainda está na equipe? Acabou este ano. Acabou esse ano? 21. Pois até a gente conversava agora há pouco. Antes de eu vir para Santarém, por 6, 7 anos aqui, eu já ouvia falar do senhor, né? Muito bem, né? Porque eu já tinha conhecido alguns advogados que já tinham sido seus alunos, né? Inclusive eu tinha estagiado com o senhor e eu via realmente que um ou outro que realmente dominava mais o processo civil falava muito bem do senhor. Eu perguntava assim, doutor, e processo civil, eu vejo que o senhor peticiona bem, o senhor argumenta bem, então, o senhor gosta de processo civil? Aí fica conversando, doutor, eu devo isso ao doutor José Ronaldo, porque eu cheguei a estagiar com ele lá, eu decorei esse nome, né? Aí coincidentemente, eu passando aqui pelo fórum, né, assim, assumindo aqui pelo fórum, aí eu vi uma placa ali do escritório, José Ronaldo, né? Aí eu disse, rapaz, já ouvi falar esse nome, aí eu puxando pela cabeça, é o doutor José Ronaldo. Aí eu tive depois, né, a sorte de fazer uma audiência com o senhor e vi lá o nome.
do processo que José Ronaldo. Aí, e o magistério? Magistério, é que faz toda a sua vida aí. Eu recém-formado, depois dos 3 ou 4 anos, por volta da início do século, da década de 90. 90, olha só. Foi o primeiro curso de Direito de Santarém, ISIS, chamava-se ISIS. Depois passou, mudou de nome, para FIT. Hoje é o NAMA. É o NAMA. O NAMA. Então, por volta de 91, por aí, 92 no máximo, que o Estatuto da Ordem 8.906 é de 94, então eu calculo 92, 91. Foi antes do novo Estatuto. Então eu lecionei na FIT, quer dizer, eu fui um dos primeiros professores da UNAMA hoje. Aí fui embora. Muitos anos. Depois eu fui para a UBRA. Lecionei na UBRA concomitantemente. Apareceu o curso da UFPA. Em 96 eu passei em primeiro lugar para Zé Ronaldo. Em 2000, no novo concurso, primeiro lugar Zé Ronaldo de novo. E me efetivei. E o ano passado eu me aposentei. Como professor da UFPA. Da UFOP agora, que era da UFPA. Engraçado que a UNAMA, só a título de curiosidade, ela pertence ao eixo do trabalho, né? A UNAMA, a rede, essa rede, o Ser Educação. Hoje. Um eixo de trabalho. Exatamente, gerência empresária, Fortaleza, né? Por aí. Nordeste. Tem que lembrar o nome dele aqui. Até o final do episódio eu consigo. Mas a origem tinha um santareno no meio, né? Luiz Antônio Corrêa, que depois construiu o CIESA, em Manaus, uma universidade também de ponta, com cursos superiores, pós-graduações de ponta. Eu fiz uma pós-graduação lá no CIESA, e os professores vinham todos do Sul, Sudeste, USP, São Paulo, etc. Os melhores professores vinham para cá, eles tinham o prazer de vir para conhecer a Amazônia. Eu aproveitei aquilo, aproveitava a vinda deles, né? Pois é, tu, Zé Ronaldo, conversei aqui com o doutor Ítalo, né? Alguns episódios já passados, e eu conversando com ele assim, sobre peticionamento, né? Eu reparo, leio as petições, leio a sua petição. Então, de onde é que vem assim, a questão da habilidade em peticionar? Olha, Porque dá pra ver que o senhor realmente, que o senhor manja do que tá fazendo, né? Desculpa até a linguagem formal, né? Mas dá pra perceber que o senhor domina a técnica. E de onde é que vem essa, pro nossos estudantes que podem estar acompanhando a gente aí na aula? O Ítalo, por sinal, foi meu aluno da UFPA, das primeiras turmas da UFPA. Foi meu aluno. E vício de escrever, digo que tenho um vício de escrever que eu peguei com a minha mãe. Minha mãe era poetisa, professora primária, formada no Santa Clara, normalista antiga, entendeu? Tipo de internato no Santa Clara. E a minha velha, ela fazia poesia tipo cordel. Então ela registrava a história. Eu estou tentando agora compilar as poesias dela para fazer um livro, lançar o livro dela. Então tem coisas inéditas, registros históricos. E ela escrevia sobre tudo, todo o tempo, toda hora. Era capaz de fazer uma poesia, chegar para ela, Maria da Glória, faz uma poesia, minha filha aniversaria amanhã. Ou então tem o negócio do colégio, e com meia hora, 15 minutos, estava pronto. Ela fazia. Eu passo o tempo todinho, no celular, no computador, pensando em alguma coisa e escrevendo. Eu tenho um blog, né? Eu tenho um blog. Tem um blog? Eu criei um blog justamente eu digo que é minha revista virtual. Para não perder, eu perdi muita coisa que eu escrevi, lançava em jornais aí, e acabei perdendo a metade. Eu digo que fiz um blog. Isso é minha revista virtual. Tá? Comecei escrevendo só coisas minhas, para perpetuar. E também algumas orientações jurídicas que eu quis socializar conhecimento com os colegas, etc. Tá lá. Eu indiquei até na nota que passei pro doutor, o nome do blog. Como é o nome do blog? Eu passei para... Pode dizer aqui pro pessoal. José Ronaldo Dias Campos. José Ronaldo Dias Campos, escreve o nome, .blogspot.com. Aí o pessoal pode acessar aí, né, seus artigos. Olha, tem muita coisa, tem uns 6 anos, né? Eu já sou terminando aqui, eu já vou acessar. Tá no carro mesmo. E tem no livro que eu escrevi, que é o livro caseiro,
É um livro, o senhor tem Tem o livro caseiro que eu fiz de... Como é o nome do Eu livro? vou levar. Vou te dar de Não é o nome do livro. Memórias e Reflexões. Memórias, Qual é a editora? reflexões. Caseiro. Caseira, particular. É igual minha mãe fazia os livros, ela mesmo, datilografar, tem da datilografia, né? Datilografar, vai encadernar, vai... deixou uns 10 inventos desse. O senhor falou em literatura de cordel. Eu lembro de um professor que tinha juiz federal, né? Marcos Maírton. Bahia. Um abraço, viu, Maírton? Para você. Conheci, doutor Maíra. Pois é, o doutor Maírton fez uma sentença quando ele era substituto em cordel. Coisa mais linda do mundo a sentença. Aí a corregedoria veio e deu uma observação para ele, dizendo que achava bonito, mas ele não poderia proceder com aquilo, né? Mas uma arte meio que esquecida, né? Ela ainda tá viva aí no interior do Nordeste, mas não deixa de ser uma arte, né? Impressionante. Como é que o cara consegue fazer uma sentença linda daquela no literatura de cordel? É muito bacana. Aí eu me lembrei quando o senhor falou da sua mãe aqui. Doutor, e o senhor escolheu o direito ou foi o direito que escolheu o senhor? Eu acho que foi as duas coisas ao mesmo tempo. Porque é que eu fazia ciências exatas, ciências matemáticas, voltado para a engenharia e resolvi isso, não quero nada disso. Meu negócio é outro. E mudei para direito. É a melhor coisa do que aconteceu na minha vida. É trabalhar o drama social, o drama humano. Pois é. Mas o senhor já tinha esse hábito de leitura antes de fazer direito? Sim, o senhor já gostava por causa da sua mãe? O senhor já tinha... Ela incentivava o senhor? Sempre gostei. A sua mãe incentivava o senhor ou vinha do senhor mesmo, assim? Eu acho que foi... Vem da minha mãe, dessa ancestralidade e também do incentivo que ela dá. Porque minha mãe era professora. Então, para lhe dar um exemplo, ela era diretora no colégio, chamava-se Grupo Escolar Barão de Santarém, aqui no fim da Mendonça Furtado. Então, e dizia o pessoal, digo hoje, olha, meu boletim tinha 3 assinaturas. Maria da Glória 3 vezes. Era mãe, professora e diretora, não tinha para quem reclamar. Ou aprendia, né? E naquele tempo tinha puxão de orelha, tinha bom. O Bira não sabe nada disso não, Bira. Sabe, Bira, sobre isso aí? Aprendi. Chegou a ter palmatória, Bira? Chegou? Em um processo civil. Assim, porque eu vejo que o senhor milita mais nessa área, não é? Eu circulo aí pelo processo civil e pelo processo penal. Direito civil também, direito penal, eu tenho pós-graduação em civil, processo civil, penal e processo penal. Afora o mestrado, né? Em direitos fundamentais, princípios. Então eu gosto do processo como um todo. Você tem que conhecer o processo como um todo para distinguir, para trabalhar bem no civil e penal. E eu meditei nas duas áreas e medito até hoje nas duas áreas, civil e penal. E o processo é um só. Eu converso muito com os estudantes de direito que vêm assistir as audiências, né? Eu pergunto, qual semestre? Sétimo, oitavo. Eu sempre pergunto assim e digo assim, faço observação. Como é que vocês estão de processo? Teoria geral do processo. Como é que vocês estão? Como é que está a base de vocês, teoria geral do processo? Porque vocês sabem que a legislação ela muda muito, né? É uma fúria legiferante absurda. Então, se você tiver uma boa base, pouco interessa se vai mudar um artigo, se vai mudar uma coisa ou outra, mas você consegue acompanhar e consegue interpretar. Senão você vai ficar, que nem eu vi muitas pessoas nessas mudanças recentes, esperando o que a jurisprudência vai dizer sobre um determinado assunto, sem a pessoa interpretar, né? Você tem que usar a base, interpretar e operar, né? Quem não conhece, por exemplo, a da Pellegrini de Novo, Cândido Rangel de Dinamarca, né? José Carlos Araújo de Sintra. É livro básico de teoria geral do processo. Ali eu passava 3, 4 meses em cima daquele livro. Não só dele, às vezes era base para passar para os alunos. Então, sem teoria, hoje deixado de lado, a maioria das abandonadas, teoria é fundamental. Eu acredito que também acontece muito isso, né? Devia ter um investimento mais nessa parte propedêutica realmente. Porque é que nem fazer um edifício, né? Se você não fizer a base, né, do edifício, um alicerce bem feito, como é que vai sustentar tudo isso, né? Fica muito falho. Qualquer mudança ali, qualquer trepidação vai arriscar o edifício, né? Tem que trabalhar o direito como ciência da interpretação, né? Mas com certeza. E essa é um mérito, doutor? Foi da Câmara dos Vereadores? Aqui eu tive
vários, três, né? Três em Santarém. Ganhei uma em Belém, lá na Assembleia Paraense também, a medalha. Tive uma curiosidade a respeito dessa medalha de ouro, porque eu ganhei da OAB em Belém. Eu tive 3 mandatos como conselheiro estadual. E ganhei também uma plaqueta em Brasília, da Conselho Federal. Ah, chegou lá em Brasília, Ganhei. sem sair de Santarém. Não, eu vou lá e é 2 vezes ao mês. Mas eu sem sair de Santarém, sem deixar a militância em Santarém, né? Advocacia privada aqui. Porque não, eu nunca deixei. Então eu ia 2 vezes ao mês em Brasília, representar o Pará. Nós éramos 3 presidentes federais, a bancada do Pará e Jequitá. Uma semana sim, outra não, uma semana sim, outra não. Isso foi no curso dos 3 anos, mandato da ordem 3 anos. E a respeito dessa medalha que eu ganhei, tem uma situação curiosa. Que eu digo, até escrevi, tá no meu livro, eu ganhei uma medalha de ouro da ordem, mas não é. Para mim é pelo reconhecimento, mais do que ouro. Mas eu ganhei mais vezes, eu era advogado, sindicato dos estimadores, lá que eu me formei. Sindicato dos estimadores. E o sindicato dos estimadores fez uma festa dali e convidou as autoridades, prefeito, capitão dos portos, e eu estava lá no meio, novinho aí, e ganhei a medalha. E o presidente uma vez me encontrou depois de algum tempo. Ele dizia, Zé Orlando, cadê aquela medalha que eu te dei? Tu deve ter jogado numa gaveta qualquer, né? Pois guarda aquela medalha, que aquela tua era de ouro. E é de ouro. E eu tenho lá a medalha de ouro. Essa é ouro, né? Cara, que bacana. Como é que pode, né? Sindicato dos estimadores. Ele deu a medalha de ouro e é ouro. Bacana. Deve ser pro seu trabalho direito, mas pra isso fez um bom trabalho, né? Pra ganhar de ouro. Doutor, o senhor me falou que fez parte, né, dessa equipe de processualistas durante a pandemia e tal, para alterações, né, no estudos sobre possíveis alterações no Código de Processo Civil, né? Melhorias, né? O direito está em constante melhoria, né? Eu acredito que é engraçado, né? Assim, né? Fazendo a colocação aqui. A sociedade muda o direito e o direito muda a sociedade, né? É em constante alteração, né? Um tentando se adaptar ao outro. É interessante, né? Esse momento de controle social ainda é o jeito. Pois é. Mas aí, o que eu fiquei até orgulhoso, o senhor dizendo isso aqui, porque justamente que eu venho defendendo aqui, né, no nosso podcast, né, Bira? Valorização dos profissionais locais, sabe? Assim, da Calha Norte, de Santarém, obviamente está na Calha Norte. Isso aí muito me alegra saber que o senhor fez parte, porque é bacana a gente ver isso, né? Porque é um reconhecimento, porque a gente tem aquela mania de achar só quem é de fora, né? Lá do sul, do sudeste, ou do estrangeiro, né? Do exterior, que a gente costuma dar valor a esse pessoal, né? E nosso pessoal a gente não valoriza tanto, né? É bacana esse reconhecimento aí. Nessa comissão, que só tinha 2 paraenses, eu e o outro era um 8. O Moita é um professor de destaque, processualista do Brasil todo, com vários livros editados. O Moita é conhecido. Então éramos nós 2 aqui, ele de Santarém e ele de Belém. E nós fomos prejudicados por causa da pandemia, né? A pandemia forte à época, de 1920, 19, 20, 21. Nosso trabalho foi prejudicado. E ainda porque o Código de Processo Civil é novo, né? O Código de Processo Civil, o atual é de 15 com vigência em 2016, que mudou tudo, né? O processo em crédito, aquela coisa toda. Então, o processo era novo, os ajustes vão ocorrer com o tempo, e tem que ocorrer mesmo. O direito é dinâmico, vai mudar. É muito dinâmico. Aí, a gente até conversava, né, na semana passada sobre liminares, né? Aí o senhor vinha dizendo pra mim, como é que o senhor tinha até falado comigo na portaria do fórum mesmo, que isso liminar sempre existiu, doutor. Sempre existiu, doutor. Isso veio do direito romano, é? Vem do direito romano. Quem quiser estudar um pouquinho melhor a questão das cautelares, cautelar satisfativo ou não, que era tratado, deixa eu ver se eu lembro de Carrenuti, que eu venho da Calamandrez. Calamandrez tratava bem o Instituto da Cautelar. Ele já distinguia a cautelar asseguratória da cautelar satisfativa, que hoje é a tutela antecipada, vem de lá. Então, dizer hoje que a tutela antecipada é uma novidade, ele não. O Código de Processo Civil de 2015 melhorou, sistematizou e deu generalidade a Nós tentamos de urgência, né? tutela de urgência, que é chamar tutela provisória, mais genérico.
Então melhorou muito. Mas quando surgiu a tutela antecipada? É de 94, antes do Código 2015, das mini reformas, das reformas setoriais. Foi. Tem antes, 94, 96 e foi paulatinamente até o Código 2015 que unificou tudo, né? O Código 73 tratava dos processos, 3 processos. É sobre os estudos até do ministro Luiz Fux, né? Dos Fux. Mas no 73 ele pegava muito livre, mano. Não, o de 73 sim. Mano. Processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar, 3 livros. O 4º livro, procedimentos especiais, jurisdição contenciosa e voluntária. Procedimento especial, jurisdição contenciosa e voluntária fazem parte do processo de conhecimento. Tudo pra cá. Então acabou. Criou-se processo sincrético. Mas tutela provisória, antecipada, né? Cautelar e tutela provisória de urgência, cautelar e antecipada e a tutela de evidência, ou da evidência. Doutor, conversando uma vez, Estados Unidos, né? A família tem casa lá. Aí uma vez eu conversando com um juiz de lá, sabe? Norte-americano. Aí a gente conversando e tal, aí eu perguntei pra ele, e as medidas de apoio ao cumprimento da decisão? Aí ele, medida de apoio? Eu sim, medida de apoio de se o executado, o réu, não cumprir a decisão judicial do juiz. Ele, qual é o processo civil lá de vocês lá no Brasil? Vem da onde? Eu disse, do direito italiano. Ele ferra assim com a cara, né? Daqui nos Estados Unidos não tem esse negócio de não cumprir. O juiz dá a decisão, tem que cumprir. Interessante, né? Aí e ao nosso processo civil italiano, vindo do italiano. O que o senhor pode dizer em relação a ele assim? De maneira geral, obviamente, o senhor vai ser convidado outras vezes para dar aula aqui pra gente. Para mim, principalmente, que eu quero extrair o máximo de conhecimento do senhor possível nesse nosso bate-papo. Mas a gente tem aqui um pessoal assistindo. Boa parte deles é estudante de direito daqui de Santarém mesmo, da região. Aí, uma crítica ao processo civil, o senhor poderia fazer com relação a isso? Nosso direito processual, ele é germânico-românico. E tem as 2 facetas, entendeu? Ele não é só... leva-se muito pro italiano. Eu digo, não. Se você for pesquisar as grandes teorias do direito, destacadamente do processo civil, ou mesmo do processo como todo, você vai ver que a Alemanha é o berço da cultura do direito, ali. As grandes teorias vencedoras estão na Alemanha, não estão hoje na Itália, não. Então eu diria que o nosso direito ele é híbrido, tem uma formação eclética. E nós colamos muito dos americanos também. Tem muita coisa americana que nós colamos para cá, né? Nas ações civis públicas, né? Não só no procedimento penal hoje, nas barganhas penais. No play bargain. Nas ações, essa nova alteração da delação premiada é um bom exemplo, né, disso aí, né? E eu hoje oriento e eu até instigo as pessoas a colarem um procedimento adotado pelos americanos. Eu diria que muitos juízes não gostam muito quando eu falo. Eu digo que o judiciário, para mim, é a última porta. É o sistema multiportas. Eu acho que o advogado hoje chama operador do direito. Eu prefiro chamar agente do direito. O advogado é o agente do direito. Ele é ele deve trabalhar a autocomposição, né? A autocomposição, etc. Então, o judiciário, vamos tentar de todas as formas resolver o conflito, pacificar o conflito pelos meios amistosos e só em último caso, se não tiver jeito nele, você bate as portas da justiça. Pois é, os Estados Unidos é assim, né? Os escritórios se encontram com os clientes, como é? Taquígrafo presente, um escrivão presente. Aí eles vão discutindo, né, os ajustes dos acordo, o Mercosul. Olha, isso é muito isso. Impressionante isso aí. É negociação, advogado do futuro é um negociador. Deve ser um negociador. Porque ele realmente está para solucionar o conflito. Se ele solucionar extrajudicialmente, aí ele fala. A do processo é compor conflitos. Não causar conflito, né? Preferência longe dos olhos da justiça nation, né? É interessante essa colocação, doutor. Isso. Interessante mesmo. É caro, é moroso.
Demais. Ninguém pode negar isso. Demais. Até porque o senhor sabe mais do que ninguém quantitativo de juízes por quantidade de processo. E o problema não é nem só esse, porque é o seguinte, há unidades jurisdicionais que elas são mais complexas. Então não dá pro sujeito, pro juiz, ele despachar se ele não lê o processo todo. Aí ele vai levar um tempo para poder ler o processo Tem dele. processo, doutor, e não é pouco, não são poucos, não. De 20 a 30 anos de duração. Né? Que eu já vi, se você pode contra o Estado, contra a União, contra o Estado, Vai recorrendo assim, vai recorrer, depois vai para precatória. 30 anos ali. É bom que quando vem, né? Não, mas né? Compensa a espera. compensa a espera. De médio e longo prazo aí. Doutor, e nessa caminhada do senhor, assim, qual foi um momento bem difícil, assim, que o senhor pensou assim, poxa, ou nunca aconteceu, poxa, será se eu escolhi a profissão correta? Ou se, poxa, tá difícil demais essa fase aqui, uma coisa... Houve fases difíceis? Certeza, não comigo, mas com todos os advogados. A gente tem momentos difíceis. Ele que advogado é o para-choque dos antagonismos alheios também. Ele sofre com a lide, ele sofre com o processo, né? Eu digo assim, quando o processo domina nos autos, ele tem vida, ele tem sentimento, ele sangra, ele chora, ele morre. Se você não tiver sensibilidade para ver o drama social que está aí dentro, entendeu? Fica difícil. Eu digo que o advogado ele precisa ter formação humanística. Não advogado, todo agente do direito. Todo bom profissional tem que ter, todo profissional tem que ter uma formação humanística. Saber que o seu serviço é direcionado ao passe. E quando me pergunto a respeito dessa situação, eu sempre oriento. Eu digo, olha, tem um decálogo, que eu chamo, os 10 mandamentos, que eu leio e indico. 10 mandamentos ou decálogo. Deixa eu ver se é o nome dele aqui. Boutier, Eduardo Boutier. Origem francesa, mas ele é uruguai. Eduardo Boutier. Onde se diz o mundo todo. Então tem os 10 mandamentos do advogado. Digo, leia. Eu leio e sigo dentro do bolsilho. O senhor lembra deles? Pode dizer? Lembro. Agora, quando dizer são 10, mas tem cara que é difícil. Mas eu posso me passar. Tá? Vira, tem como você colocar aí no nosso episódio aí? Porque tem muito estudante de direito, doutor. Vai ter muito estudante. Tem que ler. E eu também quero ler. Eu tinha as aulas, eu fazia. Porque eu acho que o professor lê de forma, não tem que formar. Trabalhar a informação, necessário, mas trabalhar também a formação. É aquela situação do ministro Aires Beneficiário, o profissional do direito, com toda a informação do mundo, se ele conhecer todos os códigos, mas se ele não tiver uma boa formação, a caneta dele é o pé de cabra. O Aires Brito, poeta, né? Poeta, ex-ministro do Supremo, poeta e esportista, ele é corredor. Fiquei sabendo que ele é maratonista. Pois é. Além do Eduardo Boutier, o Turi, como se escreve, Santo Ivo. Decálogo de Santo Ivo. Eu tô apanhando aqui, doutor, que eu não conheço não. Vou ler. Decálogo do juiz. Procure ler o Decálogo do juiz. É antigo, mas muito bom. O 10 mandamentos do juiz. Leia, é gostoso. Sabe? Obrigado pela informação. Doutor, recentemente, obviamente que ninguém vai tecer uma crítica à decisão do Supremo, nem nada nem até porque eu também não posso. Mas, recentemente, estava até conversando com a advogada no atendimento, que trabalha com o senhor Natália, né? Muito gentil, diga-se de passagem. Aí eu conversando com ela, eu perguntei assim, doutora, a senhora viu uma decisão do Supremo sobre suspensão de CNH com medida de apoio, né? É execução, né? Poder geral de execução. Poder geral. Aí eu pergunto, o que o senhor acha? Olha, sobre essas vocês às vezes dá vontade de aplaudir, viu? Né? Porque veja bem, você ganhar e não levar. Acho que é a pior coisa, né? E quando o cara é necessitado e precisa, tem pessoa na carteira, dirige, etc., tudo bem. Mas o cumprimento do provimento jurisdicional, já depois de ter passado todas as fases, busca a receita, etc., chega ao ponto que os extremos, né, vai chegar do poder geral. Poder geral de execução. O juiz tem poder geral.
Geral de cautela. Eu acho bom. Pensei que você fosse me perguntar, é uma situação que geralmente me pega. O juiz pode, de ofício, conceder uma tutela de urgência, sem requerimento da parte, conceder de ofício, ex ofício. Na minha opinião, pode. Depende da situação. Vai depender, se for para proteger o resultado útil do princípio. Isso eu faço. Em si. Mas se não, tipo, você pode criar um problema de conceder uma tutela, ter que revogar depois, causar prejuízo à parte e a responsabilidade objetiva. Eu faço muito isso em averbações, eu faço. Às vezes, sim. Eu faço em averbações. Por exemplo, ninguém pede, mas uma discussão sobre imóveis, aí eu mando logo a verba. Mas aí tranquilo. Averbo logo a discussão para terceiros terem ciência que aquele imóvel está sendo discutido em algum canto, né? Porque aí o cara já lide a questão da boa-fé. Se é o terceiro adquirente, tá entendendo? Publicidade, né? Mas aí, agora é bacana, deixa eu pegar um gancho aqui com relação à execução que o senhor falou. E se o senhor já pegou alguns processos, Já pedi, já requeria. certo, mas o senhor já pegou alguns processos que, no final, não consegue a satisfação do crédito? Como é que o senhor explica isso para o cliente? Difícil. Pois é, Eu tenho dois da realidade. eu tenho curiosidade de saber. Ele federalizou um remédio que espingar de uma fábrica de São Paulo. E eu entrei com a ação, tem uns 20 anos de ação. Quando chegou para execução, eu executei. Quando eu fui perseguir o patrimônio do devedor para fazer a constrição judicial, não consegui, descobri que está em recuperação judicial. Eu vou para uma fila que é tão difícil às vezes. Eu tive o parcel, teve O cliente, como é que ele entende isso aí? Não entende. Porque eu sou, com certeza, eu sou um profissional sério. Sou um profissional sério, então vai explicar para ele como é que ele pensa, como é que faz para o cliente entender. Porque já chegam para mim. Eu atendo também as partes, sabe? Não tenho objeção com relação a isso, não. Aí a parte às vezes chega, olha, infelizmente o réu não tem nada, o executado não tem nada, não achamos nada. Aí ele sai chateado com a justiça, né? Você ganhei, mas não levei, né? Nem ganhei, mas não levei. Você sabia que eu digo sempre, coisa minha, digo, a cautelada serve para isso. Se você sentir que vai sofrer esse tipo de revés, tá, no futuro, entre com a cautelar e segure bem da vida, né? Que se você ganhar, você leva. Se eu ganhar, eu levo a cautelar, que deposito bem na hora para brigar a volta, né? Qual foi, se é que o senhor pode dizer, só não precisa nem dizer, não precisa dizer, obviamente, o senhor não vai dizer o nome do cliente, nem o número do processo, nem nada disso. Qual foi assim, a ação, o atendimento assim, mais inusitado que o senhor já fez? Mais inusitado, assim. Se, poxa, esse cliente aqui é engraçado, o que o senhor pode dizer? Eu já tive causas de todo tipo, tanto na jurisdição civil como na penal. E eu cheguei a militar um grande tempo também na trabalhista. Mas, dando um exemplo, eu tinha uma causa trabalhista contra o Estado e eu consegui receber tudo com base por 30 anos. Estado. Era muito. Era o Estado para. Então, existem tantas que fica difícil até eu mencionar, né? A maior preocupação da gente, o sofrimento, é com a mora. A mora é ingrata, ela é drástica, ela é ruim, né? Porque a gente quer que o Estado entregue a prestação social a bom termo, né? Tinha um professor que dizia, não me lembro se o Humberto Eudoro dizia assim, o processo tem que ter, a regra do processo é simples, a regra dos 3 Bs. O processo tem que ser bom, bravo e barato. Essa aqui é a regra do processo. Não adianta você estender, elastecer, que se quer é a busca do bem da vida que o objeto da pretensão, né? Então é isso, mas existe tantas, doutor, se for contar no ano de 40 anos, todas, eu trato todas com o mesmo. Eu sei, mas não teve nenhum assim, engraçado, assim, né? São pensando direitinho, pegando surpresa. Assim. Porque eu tava me lembrando aqui, assim que eu assumi aqui, obviamente eu não posso tecer nenhum comentário sobre o processo, mas eu creio que ele já está arquivado, já está arquivado. Fazendo uma inspeção aqui, ainda quando era autos físicos, 2017, final de 16, 2017 aqui. Aí peguei um processo para que eu não acreditei. O sujeito o autor tinha comprado
uma medicação. Uma medicação? Tinha comprado um aparelho, um site desses, que ele usava o aparelho para poder crescer, crescer o pênis dele, né? Aí ele disse que em tantos um mês, ou era 2 meses, cresceria tantos centímetros por mês. Aí ele entrou, né? Foi a Defensoria Pública, ele entrou com o pedido e dizendo que já estava com 6 meses que ele tinha comprado o negócio e o negócio não tinha crescido nada, tá entendendo? Ele tá se sentindo enganado. Aí ele entrou contra o site, né? Contra o site para... Aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Na hora que eu tava fazendo... Rapaz, será que você precisa de prova pericial isso aqui? E como é que ele vai fazer isso aqui? Aí eu... Se precisasse de prova... Quem é que eu ia nomear para fazer essa perícia aí? Só amenidade, viu, doutor? Mas, desculpe aí, pra gente rir um pouco aqui. Acontece. Pois é, esse caso é muito engraçado. Eu fico pensando que o seu nesse longo desses 40 anos deve ter pego muita coisa. Hoje, eu tenho vontade de fazer um nível de anedotário judicial. Porque eu já vi muita coisa em cada marca que eu passei. Eu já passei em 14 com marcas, já vi muita coisa engraçada já. Pois eu já vi, nós dois trabalhos. Vamos lá para contar aqui, né? Não dá para contar. Doutor, os estudantes de direito que estão nos assistindo, os profissionais, o agente do direito, como o senhor falou, até memorizar isso aqui. O pessoal tem mania de dizer operador do direito, né? Agente do direito. Juízes, promotores, desembargadores, quem estiver nos assistindo aqui, ao longo desses mais de 40 anos de profissão, assim, alguns conselhos que o senhor poderia passar, estudante, tanto para o estudante quanto para o profissional, como para mim mesmo que estou aqui presente, né? Estou assistindo aqui, conversando com o senhor, também um conselho para mim, para todos nós, o que o senhor poderia dizer aí para a gente sobre essa jornada dentro como agente do direito? Eu digo sempre que o curso de direito ele não forma advogado, ele forma bacharéis, né? Abre um leque de opções, né? O bacharel, o leque de opções, ele vai optar. Se ele quiser ser advogado, excelente, vai dar a vocação dele. Então faz o exame de ordem, se passar, e é fácil, eu acho o exame de ordem fácil. Eu tenho 2 filhas advogadas, no 8º para o 9º semestre, já tinham passado na OAB, entendeu? Então se quiser, né, tiver vocação mesmo, com certeza vai passar logo. Então, se não quiser direito, não quiser advocacia, magistratura, o magistério, o Ministério Público, delegado de polícia, o leque é intenso, extenso, né? Vai depender da vocação. O que eu posso dizer é aquilo que eu sempre digo. O advogado, por exemplo, o tratado do advogado, ou do agente do direito, formação humanística, eu acho essencial para todo o profissional ter essa formação humanística. Saber que o seu serviço é direcionado para o seu próprio pai. Eu comparo às vezes um médico, tu pegas um médico de altíssima qualidade, mas é orgulho de paz, né? É um cavalo. O que tá fazendo aqui, meu irmão? Entendeu? Então, perdeu. É empático, pô. Então, outra questão é a ética, né? A ética. Eu digo, se for ser advogado, é obrigatório. Eu fico às vezes preocupado quando o advogado não conhece as suas regras ou a sua norma de regência. Conheci muito bem o Estatuto da Advocacia e do Advogado, lei de 1906/94. Conhecer o seu código de ética, né? Às vezes o advogado é maltratado e não sabe os direitos que ele tem para poder se defender. Se tu não sabe te defender, tu não vai defender o teu cliente. Porque tu tem as prerrogativas. As prerrogativas não são pessoais, as prerrogativas são em função da profissão do ministério que tu exercita, né? Que advogado do seu ministério privado, ele exerce um uso público, está lá no artigo 133 da Constituição Federal. Entendeu? Então, a ética é muito importante na vida de todo e qualquer profissional. E, para finalizar, eu recomendo ler o Decálogo
o decálogo do Eduardo Coutinho, e o Santo Ivo, que é idêntico, parece que é escolar, né? Um linguajar diferente, a época diferente. E o doutor vai lhe passar da minha estatura, que é bacana também. Curtinho, das pequenas. Não, mas mesmo se fosse longo, eu queria. Mesmo que fosse longo, eu iria. Fiquei curioso. Doutor Zé Ronaldo, olha, muito obrigado pela presença do senhor, viu? Muito obrigado, mesmo, pela presença do senhor. É só me chamar que eu falei que... Viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi show.